da nossa alma. Então vamos estar dando início, fazendo essa oração e passando para o Misael, que ele já tem um cronograma todo preparado, da honra e glória do Senhor, e será uma bênção. Então vamos colocar o nosso coração no altar, vamos nos render, vamos nos quebrantar para podermos ouvir o que Deus tem preparado para nós nessa tarde. Amém? Soberano Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa rica, tão rica oportunidade. Quão precioso é, Senhor, estarmos aqui reunidos em família, Senhor, para te buscar, para te adorar, Senhor, para nos colocar no teu altar. Ô Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar desta reunião. Opera, Senhor, segundo o teu querer, a tua vontade. Tenha liberdade para trabalhar, Senhor, de forma especial com cada um de nós nesta tarde. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, tire e afasta tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do teu altar, Senhor. Repreende toda demanda do inferno contra as nossas vidas, contra essa live. Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus, e nos dá vitória, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Misael, com a palavra. Assim, meu irmão, vou trazer aqui o hino. Eu quero trazer para os irmãos. O hino da harpa, a mensagem da cruz. Vocês estão ouvindo Misael? A internet. O som do hino a gente não tá escutando, não, Misa. Tá baixo, Misael. Tem que compartilhar o áudio do som também. Assim, conseguiu ouvir? É a voz. Estão ouvindo o hino também? Não, né? Acho que a internet aqui tá. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Estamos. Você tá compartilhando o computador ou o celular? Tu tá pelo celular? Espera aí que a internet aqui tá meio fraca. Agora.
enquanto ele ajeita, tia Beth, não é melhor a gente cantar um louvor da harpa? Tanto que ele queria colocar mensagem da cruz. Era esse? Eu não cheguei a escutar, falhou. É ele que vai colocar o louvor. Mãe, mas não é melhor a gente já ir cantando para não perder mais tempo? Foi essa a sugestão da Farinha. Perfeito. Amém, irmãos. Mais uma vez a parte do Senhor. Eu ia até colocar outro hino, mas vou deixar pro final, para ficar uma coisa mais rápida, né? Para também não tomar muito tempo dos irmãos. Antes de eu dar essa palavra, queria pedir para os irmãos abrirem em Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Alô, irmãos, estão me ouvindo? Gênesis. Sim, estamos. Perdão, aqui a internet aqui tá muito fraca aqui. Tá melhorando aqui aos poucos. A casa tá cheia também. E Gênesis capítulo 22, versículo 1. Deus prova Abraão. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que ele indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eu vou encerrar aqui. E a palavra que eu tenho hoje é a respeito da fé de Abraão, né? Que Deus amou tanto Abraão que, ao mesmo tempo, eu ouvi isso há pouco tempo, que a sua luta, né? Quanto maior a sua luta, maior é a sua vitória. Ouvi um irmão falando isso outro dia e isso realmente faz sentido. Às vezes Deus dá uma luta para a gente às vezes questiona, poxa, por que tanto fardo, por que tanto pesado é esse fardo, por que continuar assim, por que Deus está me pesando tanto? E aí depois você vê que Deus tem um propósito tão grande na vida dos irmãos que às vezes a gente não está atento para o que está ao redor, né? A gente está olhando só as nossas lutas, olhando o que, que nós estamos passando, mas lá no fundo Deus já sabe, Deus lá no futuro já está vendo o que ele vai entregar para a gente. E Abraão foi provado de uma forma que hoje nós que temos filhos, né? A gente sabe, vocês que são avós aí, minha avó que já até partiu,
sabe o quanto que é difícil fazer, o quanto foi difícil Abraão fazer o que ele fez. E em nenhum momento, eu li aqui uma parte do capítulo, em nenhum momento Abraão questionou a Deus. Ou seja, Deus ordenou e da mesma hora, no dia seguinte, Abraão levantou e pegou seu filho e seus 2 servos e foi cumprir o que Deus havia falado para ele. Sem hesitar, sem questionar, sem murmurar, sem fazer nada. Abraão pegou o filho da sua amada esposa, o seu único filho que ele teve com tanto tempo que ele esperou para poder ter aquele filho, ele pegou seu filho sem hesitar e levou para ser o holocausto. E aí o filho dele, né, Isaac, olha para ele e fala: pai, nós temos a lenha, temos aqui a brasa, já está pegando fogo, já está aqui tudo preparado, mas e o cordeiro para o sacrifício? E o sacrifício, o que será? Aí Abraão vai e responde: Isaac, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E aí ele subiu o monte, ele e o filho dele, acredito eu que esse monte não era pequeno, né? Geralmente eram os lugares altos, difícil de chegar. Abraão chega lá em cima, amarra o seu filho, prepara um punhal, chega a impor o punhal, mas aí Deus brada lá de cima, né? No versículo 9, Deus fala: Abraão, o anjo do Senhor chega a Abraão e fala: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E ergueu Abraão os olhos e viu um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou-o como holocausto, em um lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, se diz: no monte do Senhor se proverá. O que eu entendi aqui com essa palavra? O que eu observei aqui? Que quando Abraão foi provado, a primeira coisa que ele fez foi entregar aquele lugar, né? Dedicou aquele lugar, que eu acredito que ficou marcado por resto da história da humanidade ali, do povo judeu, como o Senhor proveu no monte. Então, irmãos, hoje eu estou aqui, ó, no monte, aquela árvorezinha ali atrás, ali, ó, a minha sogra, quando a gente estava construindo aqui essa casa há 11 anos, a minha sogra e eu estávamos ali conversando, meu sogro estava montando ali, fazendo as sapatas, e ela olhou para esse monte e ela falou: "Ó, eu vou dedicar aquele monte ali para oração. Eu vou orar e vou dedicar aquele monte ali para ser o lugar de oração." E aí eu falei: "Irmã, dona Joilma, eu tenho fé, a senhora tem fé, então quando dois concordam na terra, Deus está no meio." E aí a gente concordou, ela concordou, e desde então, eu sou testemunha viva aqui, minha esposa também é, de que Deus, por meio desse lugar, tem se feito presente na família da minha esposa, da minha sogra, né? O meu sogro mudou, assim, de uma forma para outra, assim, o coração dele era um coração um pouco rígido, um pouco ríspido. Ele costumava não ter aquela compaixão, e hoje ele já é uma pessoa maravilhosa. Tá aqui, os familiares dele estão aqui, tá todo mundo feliz. A gente fez uma oração aqui pro meu genro, e eu vi o quanto que Deus agiu por meio desse monte, que foi consagrado a ele. Esse monte aqui que ela orou e continua orando. Já foi feito milagres, minha sogra já foi curada de uma doença já, que a gente achava que ela ia perder alguns sentidos, e ela foi curada. A minha esposa tem um filho maravilhoso, a nossa casa está abençoada sempre. Deus não entra, o inimigo não entra no nosso lar, graças a Deus. Deus tem se feito presente, e é por meio dessas orações aqui. E às vezes a gente fala, a gente não observa o que Deus tá falando, mas Deus está ouvindo as nossas palavras, né? Só que o ponto-chave aqui dessa passagem que eu trouxe para os irmãos é assim, é buscar. Abraão foi lá no monte e buscou o, o, a provisão de Deus, porque até então ele estava tudo perdido. Deus ia retirar o único filho dele, ia acabar com a promessa, né? Aparentemente ia acabar a promessa ali. Mas Deus proveu um cordeiro preso nos galhos para poder ser levado em sacrifício. E Abraão olhou aquilo dali e falou: não, aquela dali é a provisão de Deus. E então Abraão foi lá e sacrificou o cordeiro.
Agora tem um, irmãos, tem um que eu gosto de. Não tem como, né? Não falar. Lá em Marcos, capítulo. Marcos, capítulo 14, versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo tu é possível. Afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Mais uma vez orou e pediu: Afaste-te de mim. Mas quando voltou de novo, os encontrou dormindo e, voltando pela terceira vez, lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos aí. Aí vem aquele que me trai. Ou seja, Deus pediu ao pai dele, ao Abba, como ele chama aqui, né? E eu peguei aqui três passagens, que é Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre esse momento no Getsemane. E se os senhores estudarem, os senhores vão ver que cada um dá uma versão diferente, né? Conta um detalhe diferente, algo diferente que aconteceu naquele momento ali. Mas o ponto-chave é que Jesus voltou 2 vezes. Ou seja, em todos as três versões, ele fala que Jesus estava passando por um momento de grande aflição, a ponto de suar sangue. Seu suor escorria sangue com lágrimas e suor. Então dá para se pensar no peso do pecado que a humanidade estava para correr. E Deus vendo o que ele ia passar, acredito que não só o que ele ia passar aqui na Terra, mas também nas batalhas espirituais que ele ia enfrentar após a sua morte, após o seu sacrifício, ele pensou: Deus, livra-se de mim, se fosse possível, livra de mim esse cálice. Mas Deus não falou nada, Deus manteve em silêncio. E em uma das versões, se o senhor ver, se eu não me engano, em Lucas relata que um anjo desceu até Deus e consolou Cristo ali naquele momento, né? Deu-lhe renovo. Esse renovo que esse anjo deu, é esse renovo que na hora que a gente está ali no monte, que a gente ora, que a gente pede a Deus com fé, ele manda que o Espírito Santo vá e console o seu momento de aflição, te dê um alívio, aquele alívio, né, momentâneo. Mas Deus não poupou. Ou seja, Abraão foi poupado, Abraão levou seu filho e no momento do punhal Deus poupou Abraão. Só que Abraão não era diretamente filho de Deus, mas Deus, por salvar a humanidade, mesmo ele ali sendo filho de Deus, para cumprir-se o projeto de Deus, o plano perfeito que a gente chama, era necessário que o Cordeiro Santo, nosso Deus, fosse sacrificado. E isso é muito impactante, porque mesmo, eu imagino eu que Jesus, quando estava ali chorando, esse anjo que veio falar com ele, dar esse consolo, não fala, né? Lucas não consegue relatar o que esse anjo falou. Mas eu acredito que Jesus, quando estava orando, o céu devia estar em prantos. Eu acho que essa vinda de Jesus, esse anjo, deve ter falado: Deus, Deus, pare de chorar, pare de pedir ao Pai, porque o céu está em silêncio, o céu está chorando, porque sabe que tu é o filho do homem e mesmo assim vai perecer na cruz, vai passar pela morte. E Jesus olhando assim deve ter pensado: meu Deus, por que que meu pai não me livra dessa cruz? Por que que não tem outra forma? Por que que tem que ser essa forma? E ele vê que Deus manda esse anjo e fala para ele dar esse renovo a ele, né? Mas eu acho que quando ele volta essa segunda vez, acho que ele já tinha preparado o espírito dele, acho que falou mais alto do que a carne, com certeza. E falou: Vamos, apressa-te, porque aquilo que me traz está chegando. Então, assim, esse momento de se ajoelhar no monte, de orar com Deus, ele ouve nossas orações. A gente tem que sempre pensar que, na forma que nós estamos orando, de como esteja, onde esteja, não precisa de cerimônia, Deus sempre falou isso. Basta se falar com Deus
A gente tem que ter o respeito, obviamente, mas não tem que ter cerimônia. Não existe uma oração mais bonita do que a outra, não existe uma oração mais perfeita do que a outra. E eu acredito que quando a gente ora, assim, se dedica, se entrega mesmo a Deus, faz o sacrifício, tá ali vendo a sua Deus está vendo a sua passagem, o que você está passando, as suas lágrimas que estão correndo de noite, o seu jejum que você faz durante o dia, durante a noite, seu sacrifício, sua devoção perante a Deus, ler a palavra constantemente, abdicar de certas coisas, abdicar do mundo, abdicar daquilo que a gente sempre olha assim nas pessoas e fala: meu Deus, por que que eu não tenho isso? Por que que eu não faço isso? Mas nós sabemos que Deus fez o maior sacrifício de todos. Ele poderia ter poupado. Acredito eu que se ele quisesse, ele destruía a humanidade para poupar seu filho. Mas o amor dele foi tão grande que ele permitiu que o seu filho fosse levado à cruz para que o sangue dele, o sangue do Cordeiro, fosse purificado e purificasse nossos pecados. Então, irmãos, quando a gente pensa no sacrifício que nós estamos passando, no sacrifício que nós estamos vivendo, temos que lembrar no sacrifício maior, que foi o Cordeiro de Deus lendo na cruz. Por ele, porque ele era puro. Ele não merecia nada, ele não poderia ter sido crucificado, ele não poderia ter sido morto. Mas mesmo assim, Deus não poupou por amor a nós mesmos. E eu fiz outro dia, eu estava lendo, eu peguei 3 versículos aqui e montei uma oração. Essa oração aqui eu tenho feito ultimamente, eu vou compartilhar com os irmãos e depois eu jogo no grupo. Que é: o Senhor meu Deus, sei que os teus olhos contemplam cada lágrima e conhecem cada palavra que me feriu. Confio que o templo da humilhação está chegando ao fim, pois tu és o Deus que transforma histórias. Prepara, ó Pai, o cenário de honra em minha vida, para que todos vejam que só tu és o Senhor que levanta o caído e exalta o humilde. Não permitas que eu desfaleça, mas fortaleça a minha fé para permanecer firme até o cumprimento da tua promessa. Declaro que a minha vitória vem de ti, e em ti espero confiante. Amém. Esse versículo, essa oração, ela veio por meio de 3 versículos na Bíblia que eu li, e juntando eles, que era o sacrifício, né, que Deus fez, a honra que nós temos de dedicar a Ele e a súplica, né, que Deus está sempre olhando para a gente, vendo nossos momentos ali de tristeza, de aflição e está colhendo nossas lágrimas, né? Isso foi um salmista que falou que Ele colhe nossas lágrimas quando nós pedimos a Ele no momento da nossa oração. E eu acredito que da mesma forma que Deus chorou ali, que Jesus orou e pediu a Deus, Ele foi ouvido, mas não foi poupado. Nós temos que entender esse momento nosso também, que às vezes a gente não vai ser poupado de certas coisas, mas esse momento vai passar e a nossa vitória vai chegar. E é nisso que nós temos que ver e enxergar, olhar somente para frente. A gente vê aí o exemplo de Pedro. Pedro estava bem, estava andando ali sobre as águas, mas no momento que ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Mas Deus estendeu a mão e falou: calma, não temas, eu estou aqui. É esse estender da mão que ele sempre nunca vai deixar de te enviar. Nós temos que confiar plenamente nisso, de que Deus tem esse momento, que nós vamos passar pelo momento de aflição, nós vamos passar pelo momento de luta, mas Ele sempre vai estar ali. Basta apenas orar e jejuar, fazer nossa parte, que no momento certo Ele vai enviar o Consolador para nos confortar. Irmãos, é essa palavra que eu tinha trazido para os irmãos. Peço desculpas aí, eu tinha um projeto bem melhor, mas agora no momento aqui deu problema aqui na internet, o computador não estava aceitando direito. E eu vou deixar esse cântico aqui, que é um cântico esse hino aqui que eu gosto muito também, que também participa um pouco dessa parte aí do que eu falei sobre na passagem aí. Vou compartilhar aqui com os irmãos. Porque sem ela, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, irmãos, coloque Deus em primeira mão, em primeiro plano. E aí tudo
será possível, porque ele proverá o cordeiro para o sacrifício. Da mesma forma que ele proveu para Abraão, ele proverá aquela vitória no meio da sua aflição. Então, irmãos, eu convido os irmãos aqui, assim que a tia Beth iniciar aí a oração de encerramento, eu vou pedir para os irmãos que se sintam como se estivessem aqui nesse monte, porque eu tenho fé que Deus antes santificou esse lugar aqui. Desde o momento eu senti que esse lugar aqui, que a minha sogra, quando falou, a minha sogra, irmãos, é uma mulher de muita fé. Eu vou falar para os irmãos, ela não parece, mas ela é uma mulher de muita fé. E eu me espelho muito nela, assim como eu vejo o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, que agora está cada vez mais próxima de Deus. A nossa família, irmãos, eu botei aí, ó, no fundo aí, nesse cantinho. Eu vou melhorar isso. Eu botei no cantinho para vocês lembrarem do que nós já vivemos, nós já vivenciamos. Aquele sopro naquela árvore, aquele vento, aquele acalento que ele deu para a vovozinha quando antes de partir. Aquilo dali foi espiritual demais, irmãos. Vocês não têm noção do quanto que Deus foi benevolente conosco, o quanto Deus se fez presente nas nossas orações, na nossa live. Isso não é uma brincadeira, isso daqui não é de mentira, isso daqui não é uma questão ornamental de apenas eu estar aqui olhando e falando com os irmãos, não. Isso é espiritual, irmão. Deus está aqui nesse momento, está aí na casa dos irmãos que estão aí, ó. Sara em São Paulo, Tiabete em Cabo Frio, eu aqui na Serra, tio Sérgio, todos eles, todos nós estamos aqui, mas Deus está presente. Não é porque é uma tecnologia que ele não vai estar aqui conosco. Deus se faz presente em todos nós e habita em nós. Então, irmãos, eu peço aos irmãos aí, quando orar, que se sintam aqui nesse lugar sagrado, consagrado a Cristo. Vocês podem ver aqui, ó, as árvores aqui dão frutos como nunca. E é porque a presença de Deus está aqui nesse lugar. Eu agradeço muito, muito a Deus por estar podendo trazer mais uma vez a palavra para os irmãos. E espero que o pouco ensinamento, o pouco que eu posso te passar para os irmãos, que Deus possa agir dessa forma no coração dos irmãos, que os senhores possam ter captado a mensagem que Deus quis trazer para vocês. Nunca desisto. Peçam sempre a presença dele, e se não for com ele, que nem vá. Fique de onde estiver, porque esses grandes homens preferiram isso. Se eles não preferiram assim, é como se meu pai falasse: meu filho não vai, eu não vou, porque eu vou ouvir meu pai. Se o pai Abraão, o pai Moisés falou que era melhor ficar no deserto, ou então do que sem ele, então eu prefiro continuar com ele. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa veio do céu ao nosso coração, né? E verdadeiramente nós sentimos aqui a presença de Deus. Eu sinto quando falo em monte, eu me alegro, porque verdadeiramente é muito maravilhoso quando a gente reserva um tempo, né, para ir ao monte. O monte não precisa ser necessariamente no monte. O monte pode ser dentro do teu quarto, pode ser no teu trabalho, pode ser na rua, pode ser onde você estiver, mas que seja um lugar separado, consagrado, né, para você entrar na presença do Altíssimo. Misael, que oração linda! Essa oração vai ficar também comigo, né? Põe na família que eu vou estar também fazendo essa oração linda, uma oração linda e profunda, né? Cheia da unção e cheia da esperança de que o Deus Todo-Poderoso nos ouve e nos atende. Glória a Deus. E que verdadeiramente o Senhor possa nos encher nessa tarde, né? Lembrando que para sermos cheios de Deus, para sermos tabernáculo do Deus vivo, casa do Deus Altíssimo, morada do nosso Senhor, precisamos primeiro nos esvaziarmos de nós mesmos, nos despir de nós mesmos. Deus não pode habitar em uma casa cheia, né? Cheia de tantas coisas, né? Referentes a esse mundo, referentes à nossa vida humana, mas que nós possamos nos despir de tudo, assim como o Senhor fez. O nosso Senhor Jesus fez isso, ele se despiu de toda a sua glória para se tornar carne, para ser humano e sofrer todas as coisas que um ser humano sofre para que ele pudesse vencer e nós também pudéssemos vencer,
depois que ele conquistasse a vitória na cruz. Então, que nós também venhamos a nos despir de nós mesmos, de tudo, nos despir de tudo, para que a nossa casa possa receber o Deus Altíssimo, possa verdadeiramente ser morada do Deus Altíssimo, que verdadeiramente ele possa encontrar espaço no nosso ser, né? E falar como Moisés falou, que eu não saia se tu não for conosco, que eu não vá a lugar nenhum se tua presença não estiver conosco. Então nós temos que pensar nisso, porque nós somos morada. Nós somos morada e temos sido moradas de quem? Né? Temos sido morada de quem? Que nós sejamos morada do Deus Altíssimo, do Deus vivo, né? Que nós sejamos esse tabernáculo santo para o nosso Deus. Palavra abençoada, maravilhosa. Que Deus continue te usando poderosamente. E Misael, a sua sogra, parece sim ser uma mulher de Deus. A gente vê nela uma mulher de Deus, né? Uma mulher cheia da unção, uma profeta. Que Deus continue abençoando essa família linda, né? E que Deus continue falando conosco. Então, domingo que vem, nós estaremos aqui mais uma vez, se assim Deus permitir. E quem estará trazendo a palavra será a Daniele, tá? Vou aproveitar que ela está aqui comigo, que eu posso ficar com a Neném, para ela poder... A Neném não, com a Maria Júlia, né? Para ela poder estar trazendo a mensagem. Então, semana que vem nós estaremos juntos aqui novamente, tá bom? Se assim Deus permitir. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta tarde. Senhor Deus, que ela possa ficar gravada nos tábuas do nosso coração, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós venhamos verdadeiramente entender, Senhor, a Tua vontade, os Teus propósitos, Senhor, para com a nossa vida, Senhor. E que possamos caminhar, Senhor, em comunhão e em santidade, Senhor Deus, e ter um coração verdadeiro e quebrantado para a Tua glória, Senhor. E que em família, Senhor Jesus, possamos, Senhor Deus, viver e desfrutar de todas as bênçãos, Senhor, não materiais, mas as bênçãos celestiais, Senhor, que Tu tem reservado para nós nesta terra. Fica conosco, Jesus. Nos dê uma semana abençoada, sendo hoje o primeiro dia, Senhor. Nós reservamos para Ti, Senhor Deus, esse momento, neste primeiro dia da semana, para estar Te adorando. Então, que todo o restante desta semana seja de bênção, seja de vitória, seja de comunhão contigo, Senhor, seja de livramentos, seja, Senhor Deus, seja de esperança, Senhor Deus, esperança na Tua volta, porque Tu está voltando para nos buscar e que estejamos preparados para esse encontro, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, tudo isso nós Te pedimos com a certeza de que somos ouvidos. Te pedimos, Senhor, com a certeza, Senhor, que Tu nos atende, ó Deus maravilhoso, e que Tu cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus, e amém. Terminado esse trabalho lindo, que Deus abençoe